Tá aí uma coisa que é um segredo que hoje eu vou contar. Pouca gente sabe, né? De algo que surge como um interesse inicial por conta de uma necessidade que nós tínhamos já de muitos anos atrás, eu e a Carol, por conta do nosso trabalho e tudo aquilo que a gente faz. Então, todas as vezes que nós íamos propor um trabalho, uma atividade, uma dinâmica, uma imersão, um workshop ou qualquer ferramenta que nós fôssemos oferecer ao público, a gente precisava de alguma forma comunicar isso, comunicar através de um vídeo, através de uma foto, através de uma ferramenta que pudesse levar essa informação para as pessoas e despertar o interesse nessas pessoas. Até então, nós sempre contratávamos produtoras, empresas, pessoas para prestar esse tipo de serviço para a gente. E eu, curioso como sou, aprendiz e caminhante da vida, eu comecei a me interessar porque muitas das vezes essas pessoas, as empresas e as produtoras acabavam não entregando não a qualidade, mas muito mais sobre o meu tempo que eu queria receber aquele material. Então a gente investia lá um valor para fazer a produção de um vídeo e aí quando ia ver o material demorava 1, 2, 3 meses para chegar. E isso me deixava muito inquieto. Eu falei, nossa, será que demora tanto tempo assim, né, para fazer um material, para fazer um vídeo? E eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar, comecei a adquirir equipamentos. De lá para cá eu já troquei, já fiz vários upgrades de vários equipamentos. E esse interesse inicial, que era por conta de uma necessidade, para que a gente tivesse mais autonomia para gravar os nossos vídeos, para publicar aquilo que a gente queria no tempo que a gente achava necessário e pertinente para comunicar uma mensagem, um evento ou algo assim, aquilo foi se tornando algo que desenvolveu uma habilidade de tanto eu treinar, pesquisar, estudar diariamente, colocar a mão nos equipamentos, comprar novos equipamentos, aprender, comprar o equipamento e colocar em prática. Isso foi se tornando para além de algo simplesmente que fosse para nos atender. Algo ficou tão sério que se tornou algo profissional, mas que não é a minha carreira profissional, no sentido de que eu não faço única e exclusivamente isso. Não é esse o meu job principal. Mas a coisa ficou tão boa, né? As pessoas começaram a gostar tanto do trabalho que eu mesmo cobria, de todos os nossos eventos, todos os nossos cursos online, em plataformas, tudo aquilo que era de conteúdo da Carol, do Patrick e do Espaço de Yoga, que é a nossa empresa, começou a ser feito por mim mesmo. O processo criativo, a roteirização, as perguntas corretas, entendimento de qual é o nosso público-alvo, como é que a gente pode chegar, qual é a melhor linguagem. E como isso surgiu? Surgiu a partir de um interesse e um desejo por conta de uma necessidade. Eu comecei a estudar. Em paralelo, eu atuei durante muitos e muitos anos no ambiente corporativo e empresarial, no meio executivo, à frente de grandes instituições, cuidando da parte comercial e do acompanhamento de grandes investimentos, ou seja, lidando ali com cifras muito grandes de valores de investimento, onde tinha que se prestar conta para esses patrocinadores. Então eu fazia a parte executiva e comercial de algumas instituições, e aí a cobrança era muito forte e tudo mais, então eu tive que me aperfeiçoar e entender muito de negócios, né? Com isso, eu comecei a associar a esse conhecimento dessa parafernália aqui do audiovisual, que aqui tem só um pouquinho de coisa, né? Mas eu tenho um caminhão de coisas aqui que eu tenho de equipamentos. E aí eu associei esse conhecimento técnico do audiovisual, não só da captação, né, das imagens, dos melhores takes, e depois a pós-produção, né, que é você colocar o sound effects, você colocar a colorização, você fazer uma boa edição, mas principalmente algo que se tornou assim o meu grande diferencial nesse segmento de audiovisual é justamente saber fazer as perguntas certas. Isso é um diferencial gigantesco que eu vejo que as pessoas falam para mim e o que me incentivou a gravar esse vídeo, que é justamente por ter trabalhado muitos anos no ambiente corporativo e executivo, eu saber fazer as perguntas corretas e só falar exatamente aquilo que é necessário é fundamental. Porque muitas pessoas me chamam, me contratam, o meu serviço no audiovisual,
para cobrir eventos de espiritualidade, eventos de saúde e bem-estar. Mas, na verdade, nem elas mesmas sabem o que elas querem transmitir, como elas querem comunicar essa imagem, como elas querem comunicar esse vídeo. De verdade, elas não sabem. E é aí que entra esse meu grande diferencial, aonde eu consigo, com todas essas ferramentas e habilidades e experiência que eu adquiri na minha vida para além do audiovisual, que é de trabalhar com comercial, trabalhar com vendas, saber contornar muito bem uma situação e direcionar para onde eu quero que a coisa flua. E aí, quando as pessoas chegam para conversar comigo na perspectiva da gravação de um vídeo, elas ficam extremamente impressionadas com a quantidade de coisas que eu devolvo para elas. Perguntas, questionários, para que quando a gente chegue no momento da captação, aonde eu vou chegar lá para fazer a gravação, seja a ponta final do produto que nós estamos construindo, seja na prestação de serviço ou um produto mesmo que você esteja querendo vender. Então esse diferencial é muito grande, porque assim eu consigo extrair o melhor daquela pessoa que está querendo contratar uma produtora, alguém do audiovisual para fazer a cobertura do seu evento, mas nem ela mesma sabe aquilo que ela quer transmitir, aquilo que ela quer comunicar na hora que a pessoa vai captar. E nem todo videomaker, nem todo filmmaker entende dessa outra parte. Então ele vai chegar lá e vai filmar, como já aconteceu muito comigo. Os filmmakers iam lá, as produtoras filmavam, me mandavam um pack com 300 fotos no HD e eu ficava pensando, nossa, o que eu vou fazer com essas fotos todas? Tem que ser fotos estratégicas, no máximo 10, 20 fotos, para que eu consiga usar essas fotos depois. E tem que ser fotos que valorizem o condutor, que valorizem a pessoa que está à frente do trabalho, para que depois ela consiga se posicionar a marca dela, posicionar no nicho que ela está falando, porque senão não adianta nada, é só foto dos participantes e acaba que a pessoa que está contratando o fotógrafo ou a pessoa que está contratando o videomaker, ela quase não aparece. Então isso foram dores que eu fui sofrendo, né? Nós fomos sofrendo ao longo do processo e que me deixava muito inquieto. E aí eu fui me aperfeiçoando, eu fui cada vez mais me aprofundando, cada vez investindo mais em equipamentos mais assertivos para a linha de comunicação que eu queria trabalhar, e as coisas foram acontecendo. Então, dessa forma, eu vejo que nem sempre uma paixão ela surge, às vezes, por um interesse nosso. Às vezes, uma paixão, como no meu caso, nessa história que eu estou contando, ela surgiu a partir de uma necessidade, que era uma necessidade profissional. A partir da necessidade profissional, ela se tornou um hobby e ela se tornou algo profissional também na minha vida. Porque como eu comecei a fazer algo que me dá muito entusiasmo, algo que me dá muito flow, que me dá muito tesão, muita vontade de fazer, eu perco a quantidade de horas que eu estou fazendo trabalhos, que eu estou editando. Eu canso de chegar em casa depois do trabalho e aí falo com as minhas filhas, falo com a minha esposa, ela já sabe, vai sentar no computador. Eu não durmo, eu fico lá editando, eu fico imerso nesse processo, eu fico vendo o vídeo, eu fico revendo, editando, corrigindo, até que o projeto final esteja pronto e eu gosto e falo, poxa, agora ficou bom, agora eu posso ir dormir. Quando eu vejo já está amanhecendo. Por quê? Porque é algo que me desperta, me dá uma vontade, não é pela troca financeira, não é porque a pessoa está me pagando. Muitas das vezes, e eu faço isso muito, as pessoas nem estão me pagando, porque realmente é algo genuíno essa parceria, é algo genuíno fazer a cobertura, é algo genuíno fazer esse tipo de trabalho, porque nem sempre também a troca, o recebimento vai ser através de uma moeda, de um símbolo monetário. Às vezes a troca e o que você vai receber é muito mais do que o dinheiro. É claro, gente, nós precisamos de dinheiro, precisamos pagar nossas contas, precisamos, acredito e vivo, que a prosperidade ela tem que vir com abundância nas nossas vidas, até para que a gente possa fazer trabalhos em que você não fique priorizando somente o monetário. E é isso que eu faço no audiovisual. Eu, como não é o meu job principal, não é o meu trabalho principal, se tornou um hobby ao ponto de eu conseguir entregar profissionalmente. Já entreguei documentários fora do Brasil, na Europa, já entreguei documentários aqui no Brasil, documentários autorais, documentários onde eu fiz de ponta a ponta, iluminação, som, filmagem, roteirização, correção de imagens, tudo fui eu que fiz. E aí eu falo assim, nossa, isso é muito legal, essa experiência. E
quando eu posso me dedicar a esse tipo de trabalho, é porque eu não estou dependendo única e exclusivamente do dinheiro. É claro que o dinheiro é importante ele vir nas nossas vidas, para tudo que a gente possa realizar, mas ele não é tudo, ele é para quase tudo. Então, é um job, eu consigo fazer entregas profissionais, sou chamado direto para fazer trabalho, sou contratado para isso, e quando eu resolvo fazer, assim, eu faço com a minha melhor excelência. É claro que quando eu olho para um material que eu fiz há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, eu falo, nossa, eu poderia ter melhorado aqui, poderia ter melhorado ali. É natural, porque eu estou em constante aprendizado. Então eu aprendo uma técnica nova, eu aprendo uma nova possibilidade, um novo ajuste que eu posso fazer, e no próximo evento, na próxima produção minha, eu vou e coloco isso em prática. E contar essa história é muito interessante porque eu fui instigado pela minha esposa a contar essa história, né? Porque ela falou, nossa, você nunca falou sobre isso, né? Pelo menos nas redes sociais, dessa sua paixão, né? Que acabou se tornando algo profissional e que você, de verdade, não depende financeiramente para fazer isso que você faz, mas toda vez que você faz com uma excelência assim gigantesca. E ela teve essa sacada de me trazer esse insight. Ela, Patrick, os trabalhos que você vai fazer quando você vai pegar uma produção para desenvolver, você faz muito bem porque você consegue ter esse diferencial do ambiente corporativo e do ambiente executivo, que é toda essa preparação de saber perguntar e dar o norte, a direção para que as coisas aconteçam. Então não é simplesmente chegar e REC gravando. Eu sou fulano de tal, vim aqui, quero oferecer para vocês um retiro de meditação. Não. Tem que contar uma história, tem que entender o seu público, entender de qual é a realidade dessas pessoas, entender aonde elas estão localizadas, entender o que elas estão buscando, qual é o gênero, qual é a faixa etária, qual é o ticket médio que você vai estar oferecendo. Todas essas perguntas eu trago para o especialista para que ele possa ruminar isso. Aí às vezes a gente demora até a gravação. O último trabalho que eu fiz, nós demoramos em torno de 6 meses para fazer uma gravação, porque foram 6 meses de trabalho, né, online, virtual, textual, roteirização, figurino, fala e tudo mais, para que no dia da gravação a gente conseguisse aproveitar da melhor forma possível, para que fosse produtivo. Então é melhor a gente ter uma pré-produção grande para que a execução seja o mais perfeito possível, do que eu ter uma pré-produção pequena e a nossa execução, a captação, gravando, seja não tão boa, porque tem que repetir, vai errar o texto, não sabe o que está falando, não fala as palavras certas na hora certa, com a entonação correta, porque a entonação diz muito e fala sobre tudo, né? E é isso, né? Eu sou, assim, um eterno aprendiz desse universo, continuo estudando todos os dias, e você que está aí assistindo esse vídeo até o final, se sente essa vontade de gravar, de registrar o seu material, né? Posicionar a sua marca, posicionar o seu serviço, o seu produto. Estamos aqui para trocar essa ideia, para dialogar e ver quais são as possibilidades para que você possa conhecer também mais essa faceta minha, do Patrick, né? Desse personagem aqui, nesse corpinho avatar tão limitado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história que é uma paixão que realmente me encanta. E a cada dia que eu estudo, conheço um pouquinho mais de cada coisinha, de uma lente e de um microfone e tal, uma câmera nova. Eu fico assim com os olhinhos brilhando, e quem tá perto de mim sabe que quando eu tô produzindo eu fico assim, fechado e fazendo, porque realmente eu amo também fazer isso aqui. Mas também amo dar aula, amo ser professor, amo dar aula em pós-graduação, amo dar formação, amo atender os meus alunos, os meus clientes. Eu amo várias coisas do que eu faço e também aprendi a amar esse segmento do audiovisual, que é uma coisa linda demais. É sobre isso. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessa história, que fala um pouquinho sobre uma outra versão do Patrick que vocês aqui pouco sabem. Só quem convive pertinho de mim sabe desse outro universo que eu também dou uma surfada, dou uma caminhada, como caminhante que sou. Caminhando e sempre caminhando. É isso, tamo junto, grande abraço, vida longa e próspera.